Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Começa o Pampa Debates com o Dr. Luiz Pereira Lima. Eu nunca vi o Luiz Pereira Lima assim, falando em Grêmio. Mas eu não. Eu falando em Grêmio? Pai, não sei o que, o Jeromel joga... Não. Vocês é que estavam falando do Grêmio, que são apaixonados, eu sou anti-Grêmio, e estava feliz da vida porque agora o Grêmio vai perder a coluna vertebral. Então só vão ficar galhos sem sustentação, porque vai perder o Arthur não vai jogar. Então eu, como colorado, estou naturalmente feliz. Normal. E aí, Helene Streck? Bom, essa tese do Luiz Pereira Lima... É médico contra procurador de justiça. Exatamente. Mas isso faz parte de uma, digamos assim, restos de secação. Chamaríamos isso assim de restolhos de secação. Já não dá para secar o principal, seca o secundário. Mas eu acho que tu estava sendo Agora entra em campo o Nestor Rain. Eu acho que o Leme tem esse cinismo, né? Eu acho que se eu tivesse descoberto isso que o amigo Luizinho está dizendo, o que o Grêmio faria? Venderia seus outros 10 jogadores, jogaria só com o Arthur. Muito mais barato. Joga com um jogador só, pronto, não precisa ter goleiro, o treinamento, hospedagem em hotel, tudo fica barato, joga só agora, pronto. O raciocínio dele é um raciocínio espetacular. Só tem um jogador. Você fica com o tronco. Eu quero dizer, o Grêmio, aliás, qualquer ontem o Grêmio time... jogar bem, nem precisou. Quero te dar uma má notícia. O pode me Arthur dar. fica no Grêmio porque o Barcelona não tem bala para buscar o Arthur. Que o bom. Arthur custa 50 milhões. Ficará aqui Tá, mas o nosso problema não é esse. infernizando as tuas noites. Não. Porque eu sei que tu tá no barbitúrico, com álcool, nada consegue te conter. Dizem até as malinhas que tu quer casar com o Sacha. Não sou bem eu, hein? Não sou bem eu. É um jogador do teu time que está disputando a mulher. Mas isso é um assunto secundário. Bom, ainda bem que é mulher. Esse é um assunto secundário. Ainda bem. Não, eu gostaria... Deputado Gabriel Sem Souza, ser vamos lá. politicamente... Se bem que tá na moda sempre. O senhor foi no Palácio. Olha que Isso é coisa que depois a gente não confirma. Tu não estava no Palácio. Gabriel Estava Souza no foi lá. Palácio. Nos encontramos lá no gabinete do governador. Não é de Caxias, só foram os caxienses lá. Não, só foram os jogadores do Grêmio. Foram o Everton de Gramado. gonçalvenses, foram gente de toda estirpe. O Everton de Gramado. O Everton, sério. Mas eu fui na Argentina. Foi o Bressan, ver o jogo. foi o Ramiro. Quem é mais Foi forte? Ramiro, Marcelo. foi Marcelo Groy e Bressan. E o Marcelo da Serra também, né? Da Serra. Da Serra também. Da Serra também. Todos para ver o governador. Então, do litoral. Não, mas eu fui na Argentina ver o jogo, eu sou ali. gremista. E outra, né? Eu acho que o seu Luiz tem que dar uma amenizada, porque agora é o Brasil, o Rio Grande do Sul. Não tem mais esse negócio de Grêmio e Inter. Temos que separar essas questões menores aí. Não. A única questão que o Internacional tem hoje é o Grêmio por um problema dele. Não o problema do Grêmio, é o problema dele, Internacional, que a gestão não foi adequada e resultou nessa tristeza que nós colocamos. Tu acha ruim a situação internacional? Péssima. Tu acha? Péssima. Então eu já te desmontei com o Arthur, eu vou te dar segundos desmontar para te parar de fazer chuva. Eu quero te perguntar o seguinte: quem está em situação pior? A Chapecoense, que começou o ano quando o seu time todo teve aquele problema trágico, ou o Internacional, que começa em 2017? Internacional está pior. Ah, sim, tu achas o seguinte: um time que tem 10 mil sócios, o Internacional tem 100 mil. Sim. O Internacional tem 60 jogadores, tem pelo menos 8 jogadores de ponta, tem alguns jogadores, alguns retoques. A Chapecoense começou do zero. O Internacional já tem jogadores de grande qualidade. Tu achas que a situação é pior? 2-0 para mim. Doutora Demar Chardon. Tu não deixou falar, é sempre assim. O nosso presidente, não acabou, não. Nosso Tu que pensa que presidente acabou. do IBEF, nosso Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu compartilho da tristeza dos gremistas por perder o Arthur para o primeiro jogo lá, mas eu vi o jogo ontem dos guri e... Que gurizada boa, hein? Acho que o Grêmio tem solução para o meio de campo ali, não no nível do Arthur, mas muito próximo ali.
E convido aí os colorados, no que pese a Se botar camiseta do Internacional naquele time precisa, do Grêmio ontem, mas não precisa. é um time ouro e fio. Eu só convido eles para a gente Perde de 5-0. comemorar juntos logo em seguida, porque o Real Madrid não tá aquelas coisas lá. Acho que vai dar um jogo bacana. Mesmo sem Arthur. Cristiano Ronaldo não dorme de sem noite. Arthur, mesmo sem Arthur. Não dorme mais de noite. Não, eu Tanta até, festa que tá eu fazendo. até- eu só quero fazer uma retificação. Sabe quem é o Tem marcador informações do lá. Cristiano Ronaldo? Quem? Não sei. Kahneman. Tá, mas eu Kahneman. só quero fazer uma retificação aqui. Uma pequena discordância. O Real Madrid já tentaram fazer isso, aliás, hoje de manhã aqui na rádio, e também fizeram esses dias nos jornais. A gente tem que cuidar quando se fala do Real Madrid. O Grêmio está com um ou dois desfalques grandes. E o Real Madrid pode ter 3, 4 desfalques, mas o Real Madrid, se o Grêmio ganhar, será do Real Madrid, como o Inter ganhou do Barcelona. Então, hoje estavam tentando, em algumas rádios, e já se tentou fazer isso, que o Lanús era o Lanús. Aí o Sport TV e o SBN... tentar desconstituir. Veja só, todo time é um time que. O Lanús é o time que eliminou o Barcelona é o time que. Por isso, então, como eles disseram, a Copa mais legítima ganha Libertadores nos últimos anos foi esta, pelas circunstâncias e do modo como o Grêmio venceu seus jogos. Nós estamos caindo. O modo que o Grêmio estamos venceu, caindo, tudo bem. tá? Mas o rol de times que o Internacional, que o Grêmio enfrentou, foram da pior qualidade. Godoy Cruz, esse é um time maravilhoso. Não, isso aí não significa que foi. Tem que ter sorte também para ser O Barcelona campeão. de Guayaquil eliminou Palmeiras e Santos. Exatamente. Em suas casas. Exatamente. E é ruim. É ruim, Eu não O pior discordo. cast de times que o Grêmio já enfrentou O no Libertadores Lanús, da América. o Lanús, Grêmio foi para 5 só para ver finais de a Libertadores ignorância da América. futebolística é uma loucura. O Lanús, numa análise assim, fria, tranquila, É o São José aqui tem em Porto Alegre. 6 jogadores de primeira linha e o Grêmio tem 5. 6-5 pro Lanús. É o São José de Porto Tá Alegre. 13 anos seguidos. Não é verdade. Foi campeão nacional em Melhor 2017. E outra coisa, Eles mesmos dizem. Eles Melhor estão de time de orelhada. Maior. 20 mil dólares de salário em Agora, média. o pior rol de Quanto times que foi 20 que o Grêmio mil dólares enfrentou de na salário de Libertadores foi média. esse aí. Me com perdoa, detalhe. o Lanús é campeão nacional. E daí? Me perdoa, mas vem cá, só se habilita ganhando do Boca Juniors, ganhando do River Plate. E daí? Mas daí? E daí que é campeão. Mas eles Daí, estão muito mal, é fato. né? Namorei a Angelina Jolie e acharam os Stones. Daí que tu é o cara. É, exatamente. Pô, daí. Curitiba foi campeão Não, e brasileiro. daí? Foi. Ah, para A aí. Angelina Jolie. Naquele dia a Angelina estava gripada. Tava em depressão. Agora vai. O Ademar, que é um homem, só tem um problema, né? Esse negócio, o Grêmio primeiro está vivendo ainda essa euforia de comemorações. É muito ruim esse calendário que é em cima. Isso, Era antes o Libertadores. Então, isso cria um clima de euforia muito Ano ruim. que vem vai mudar. E o segundo, Tem que o mudar. Grêmio corre um risco que não... Eu quero ganhar os 2 jogos. Mas o Grêmio vai enfrentar no primeiro jogo um time que tem capacidade de eliminar o Grêmio. Desculpe. O Eu acho melhor o Tchutchuca... Pachuca. O Pachuca é um bom time. Claro que Ele é. vai sangrar para Mas ganhar, ele não é ganhar certo, esse joga jogo. o Pachuca, pode o ser com outro. Internacional, quando ganhou do Barcelona, num jogo épico e excepcional para o Internacional, que eu reconheço como gremista, no jogo anterior, se você ver o jogo contra o Aldura, foi 2-1 garreado. Foi um jogo difícil. O Internacional suou sangue para ganhar do jogo. E o Internacional depois foi eliminado nesse jogo inicial. E o Atlético Mineiro também foi lá e foi eliminado por um time também ali da Ásia, daquela região ali. Então eu quero dizer o seguinte, não está certo esse jogo do Grêmio com o Real Madrid. Eu quero muito, mas não está certo. Isso ainda tem Doutor Ademar Chardon, nosso evento IBEF, tivemos uma premiação que eu achei extremamente justa. Né? E foi uma premiação que não foi só para o cidadão, acho que foi o reconhecimento da própria Marco Polo. Também. O equilibrista é um prêmio, é um reconhecimento que o IBEF faz àqueles executivos que tiveram dentro da empresa uma carreira exitosa. Segundo, que apresentaram nos últimos 2, 3 anos algo diferenciado no mercado, e a Marco Polo teve um trabalho extraordinário de reestruturação patrimonial e de reestruturação administrativa financeira e de capital nos últimos 3 anos, que fez com que ela passasse o período
grave de crise, né? Porque a Marco Polo, a gente tem que sempre lembrar de que o maior comprador da Marco Polo é o setor público, ônibus, né? É o setor público, então ela sofreu... Marco Polo, aqui na América do Sul, quase todos os países. Exatamente. Fábrica fora do Brasil, né? Então, o Valiati, né, que é o diretor financeiro, tem 36 anos e já vinha, nós do mercado financeiro sempre tínhamos muito respeito e admiração pelo trabalho dele, e neste ano ele decidiu apresentar o seu case e realmente ele reúne as condições que nós avaliamos lá no IBEF para ser escolhido o executivo de finanças do ano, por isso ganhou o prêmio equilibrista, porque a gente tem como objetivo lá que essa pessoa sirva como de entusiasmo, especialmente para os jovens executivos. Um exemplo. E para isso, tem que ter o respeito da equipe com a qual trabalha, da empresa, tem que ter carreira na empresa e tem que ter apresentado um projeto vencedor, um projeto estruturalmente bem formado. Não menos importante foram os destaques. O executivo de finanças da Yara, que é uma empresa que tem controle belga, que está se posicionando como uma das grandes empresas na área de fertilizantes aqui no Brasil, tem um projeto de gestão administrativa financeira muito interessante. E a Dell... E eu falar em Ara, eu cada vez admiro mais o Mário da Rosa, que sozinho aí, ele e o seu sócio, o Claudir, eles enfrentam esse gigante da multimídia. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Mário da Rosa, nesse momento está enterrando a mãe dele lá em Jaguari. Então, um grande abraço ao Mário da Rosa, dono, sócio da Fertilizantes Piratini. Nossa, também, porque é um amigo muito querido. É um grande amigo e uma empresa que fatura mais de 1 bi mês aí. O executivo da Dell é outro destaque deste ano também, e é muito interessante a carreira dele. A Dell manteve aqui no Rio Grande do Sul a gestão financeira, e esse rapaz lidera um projeto que foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, de gestão financeira, administrativa e de compliance, e que é a referência hoje, ele está implantando na América Latina todo o que foi desenvolvido aqui. Tem uma equipe de mais de 180 pessoas. Então, são executivos e empresas que servem de referência para um momento onde é mais fácil falar de coisas negativas do que a gente apontar bons exemplos e sucesso em empreendimentos. E esses 3 executivos nos deram o prazer de poder apresentar para a sociedade empresarial gaúcha os seus feitos nas suas empresas. E por isso nós, na sexta-feira à noite, brindamos eles com uma bela festa lá na União e com o título, então, de executivo financeiro do ano para o Valiati e para os demais, os 2 que eu citei, como destaques. Bom, parabéns aos vencedores aí. Muito bem. Gabriel, e as propostas do governo na Assembleia? Como é que tu avalias, já que tu és o líder do governo na Assembleia Legislativa? Nós vamos votar no final do ano agora, esse mês, né? Hoje eu estou até montando uma proposta, né, de cronograma de votações, porque a Assembleia tem várias matérias para votar, muitas delas... Tem até que dia para votar? Nós temos até o dia 22 de dezembro, o ano legislativo se encerra. Logo em seguida, entra o período extraordinário, o governador já avisou que convocará extraordinariamente o parlamento, caso seja necessário. Então, a ideia é, se não conseguir exaurir a pauta, não é? Porque é necessário votar... O negócio é votar. Eu acho que, Paulo, não tem mais o que fazer no Rio Grande do Sul, a não ser enfrentar algumas questões. O Estado gasta mais que a arrecadação, ele extinguiu as possibilidades finitas, não é? Que sempre foram finitas, sempre se soube, de financiamento dessa diferença entre despesa e receita, que é o déficit, não é? E a despesa continua acima da arrecadação, em que pese a arrecadação esteja subindo, porque o país voltou a crescer, mas ainda não é suficiente, então é necessário que a gente não pague a dívida com a União por 3 anos e, além disso, nós possamos fazer com que a despesa seja controlada, pelo menos. Mas vai abdicar, a grande questão aí é a questão de abdicar da Lei Candir. Vai abdicar da Lei Candir? Das ações judiciais? Não, primeiro, a Lei Candir não está nem constando lá na Lei Complementar 159, não. O que está constando... Não é isso que a Assembleia vai decidir. Não, a Lei 159 tem um ponto... Não corre o risco do governo assinar
Não, o que está escrito na Lei 159, que é o que eu acho que tu está querendo chegar, é o ponto que, de fato, existe na Lei 159, uma lei complementar, portanto, inferior à Constituição Federal, e eu explico por que isso é importante para compreender, a necessidade do Estado retirar as suas ações sobre a dívida, não sobre Lei Candir. E isso também, mas isso é inconstitucional. Não, é outra coisa. A dívida com a União, a dívida que o Estado tem contratada com a União. Lei Candir é outra coisa. Da União para o Estado não. Não, é do o Estado deve para a União. É a dívida do Estado mas as ações que em tese deveriam ser retiradas seriam sobre a dívida do Estado com a União, e não o contrário. Ou seja, a Lei Candir não se aplica. Só que isso também é inconstitucional, porque nós sabemos que a Constituição brasileira... Tem gente que usa isso, colegas seus usam isso. Não, eu sei que usa e é natural que a oposição não está usando um monte de coisa, está chutando número, está inventando número, é um fiasco. Né? Não sei nem se acerta o número. Eu escrevi um texto esses dias num jornal de grande circulação aqui do Estado. Pode dizer o nome. A 0 Hora de domingo, não né? Tem problema. E aí está lá uma deputada do PT, a deputada Stella Farias, dizendo que é 30 bilhões de reais que aumenta a dívida. Aliás, ela está te olhando ali naquela coluna. Não tem como, porque isso é uma inflação abaixo de 3%. Numa taxa de juro que baixou de 6 para 4, quer dizer, não tem, qualquer um que sabe somar 2 mais 2 vai perceber que não tem como triplicar a dívida. Está aqui um homem do mercado financeiro que entende bem do assunto, como é que vai triplicar uma dívida em 3 anos? Não tem como, né? Isso é óbvio que não é verdade, né? Mas a oposição utiliza esses números. Então, o governador Sartori já anunciou que vai entrar com uma ADIM dizendo que é inconstitucional a retirada das ações e não irá retirar ações, né? na medida em que tiver que aderir ao regime de recuperação fiscal. Ou seja, é uma decisão que a Assembleia vai ter que tomar e uma oportunidade. Mas o Meirelles estava querendo forçar isso. Não, o Meirelles está querendo forçar várias coisas. Sim, não, o Meirelles está no papel dele. O Meirelles está com déficit de 159 bi também na União, que foi gerada por irresponsabilidade de gastar mais que a arrecadação. Não quero entrar no mérito aqui, mas a verdade é que houve um tempo recente, né, que o governo federal mudou a sua política econômica e fez com que a expansão dos gastos aumentasse muito acima da arrecadação. E hoje o país inteiro paga esse pato, né? Nós estamos aí, 2015 e 2016... Os prefeitos não se falam, porque é um horror. Hoje eu recebi 2 prefeitos desesperados para fechar suas contas, né? Precisando que o Estado pague a parte que lhes deve na saúde, na educação. Então, quando o Estado gasta mais que a arrecadação, isso não atrapalha só os servidores públicos, atrapalha todos nós gaúchos na medida em que o Estado não consegue pagar suas contas e as contas do Estado são as nossas contas, as contas públicas. Né? Mas, deputado, não dá para sentar com a oposição, sentar sem plenário, longe do plenário, ou seja, longe de holofotes, e dizer assim, fulano ou fulana, o senhor me deu uma solução, eu não quero crítica aqui, eu quero uma solução que o senhor dê para resolver esse problema e colocar em cima da mesa. Assim, eu sou oposição, vou te responder. O Sartori está guardando dinheiro, você tem dinheiro? Eles falam isso. Está guardando dinheiro. Então me diga onde, Nestor. Não, isso aí tem caminhos. Em casa, está guardando em casa dinheiro. Bom, na Argentina, que a Cristina Kirchner, quando era governadora lá do departamento dela, mandou dinheiro para o exterior, para não pegar no corralito. Então, dinheiro público do Estado, do departamento. Sim. Então, aqui ainda tem essa conversa de que está se escondendo o dinheiro. Então, é um negócio louco. Eu me lembro quando houve a votação dos duodécimos, eu perguntei para um parlamentar de oposição, tu não acha justo, já que vai haver um sacrifício para o Estado, que esse sacrifício seja repartido? Não, mas é uma questão de posição política. Acho que tu pode discutir com alguém? Dá para discutir. Dá? 3. O décimo é contigo aí. 3. Falou em décimo. Não tem o que discutir. Essa é uma, Acabou. Esse é o custo, o preço da política. A política é assim. Agora, o que o Brasil tem que discutir é uma reforma tributária, é não haver esse passeio do dinheiro dos municípios, que aí voltam com chantagens de emendas parlamentares para os estados, vai lá dar um passeio em Brasília e volta com os tráficos de influência que encarecem. Mas esse pacto federativo, isso é uma mentira, que isso aqui é a República Federativa do Brasil. Falta mentira, também né? saber, por exemplo, a Previdência está quebrada. E está todo mundo resistindo, vai arrebentar. Então é o seguinte, o que tem que discutir é o seguinte, quem é que vai pagar esse rombo? Por exemplo, na tributação tem um defeito. Tem sido denunciado aqui. Dúvida? Pessoas muito bem aquinhoadas, por exemplo, distribuição de lucros, não é tributado, isso aí são 60 bilhões. Alguém vai ter que pagar essa conta. Nós não temos que repartir isso, não podemos deixar o Brasil explodir. Alguém vai ter que pagar, a discussão é outra. Imposto, me permite,
O único imposto não regulamentado, o doutor Lênio dá aula sobre isso, não regulamentado na Constituição é o imposto sobre grandes fortunas. Não? Exato. E essas isso é uma são coisa que questões... Eu já estou falando daquele negócio E vamos fazer um repto. Tira o dinheiro da empresa, já tributou. Vamos pegar o... 60 bi. Vamos pegar a tese tá falando da distribuição de do lucro. Luiz Pereira Lima. Não é nem... Vamos pegar a mesma tese do Luiz Pereira Lima e dizer assim, vamos sentar com o pessoal das grandes fortunas, longe dos holofotes. Isso é a mesma coisa. Dizer assim, olha, isso aí dá 60 bilhões. 60 bilhões, olha, isso dá para fazer bastante. O que você acha, Alcarcim? Isso é empresa ou patrimônio, estás falando? Não, 60 bilhões de arrecadação. Sim, não, mas impostos. impostos sobre o lucro da tua empresa. Lucro de empresa. Sim, isso é uma coisa. Isso. Imposto sobre o patrimônio já adquirido e já pago é outra coisa. Sim, mas grandes fortunas não está não. regulamentado. E também há um problema no imposto sobre a tributação sobre São A coisas causa-morte completas. Eu acho que aí eu sou Nós contra o imposto aumentamos sobre isso. grandes fortunas, mas sou a favor de uma tributação mais severa nas heranças. Vamos ouvir o Chardon. Isso é outra coisa, é outra coisa. Pois é. Presidente Eu estou dando caminho. Meu, Mas Presidente do IBEP. tem o sobre o lucro, tem sobre o lucro e grandes fortunas. São duas coisas. Esse eu sou contra. Quando Não, fizer. Mas sou a Vocês favor. que falando estão de interceder. permanentemente no Quando há programa, heranças- vamos abrir mão para o doutor Taxa. Chardon falar. É a área dele, né? É. Eu tenho sistematicamente debatido lá no IBEF, toda terça-feira, com economistas, com técnicos, etc., a questão das contas públicas. E a notícia que eu tenho para vocês não é boa. Não é boa. Nós sabemos. Independentemente dos esforços que estão sendo feitos pelo atual governo aqui no Rio Grande do Sul ou em nível nacional, etc., os próximos governantes, nos próximos 20 anos, terão que lidar com o pagamento da despesa corrente do Estado e não terão recursos para investir. Ponto. É uma questão matemática. O país não crescerá no nível de produzir receitas fiscais, mesmo com a carga tributária que tem hoje, para zerar o seu déficit. Ponto. Qual é a saída? Nós só vemos uma. É a medida que, nos próximos 20 anos, se mude o modelo, primeiro, econômico do país, abrindo a economia, permitindo o investimento, regulando o investimento, taxando, se for o caso, o resultado do investimento, criando condições para que a sociedade invista, desenvolva, cria empresa, cria riqueza, porque Estado não cria riqueza, Estado gasta riqueza. Isso é um princípio básico. Que não investe na riqueza que recebe. E, ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com o que foi dito antes, não tem como desenvolver com equilíbrio um país que arrecada, manda para Brasília, depois volta com os intermediários, etc. Não tem lógica. Não. Um país ele se desenvolve, se sustenta, e aí nós temos os exemplos, não precisamos pegar os Estados Unidos, nós podemos pegar países menores, e nem o Japão, tantos outros que estão em desenvolvimento. O desenvolvimento ele começa lá onde há a produção. E a nação ela existe para proteger aqueles direitos universais do cidadão, e nós aqui mais ou menos trocamos a nossa cultura a respeito disso, com todo o respeito. Mas aí vem toda a questão política. Diziam antes, por que não senta por aqui? A última eleição, e a próxima vai ser assim também, todos os postulantes dirão que a saída é óbvia, não dirão qual é. E depois, quando chegar ao poder, usarão algumas saídas que aqueles que diziam o contrário vão sustentar o contrário do que diziam, exatamente. E aí se forma um círculo vicioso. É mais ou menos... Tu é a favor de alguma coisa hoje, amanhã tu é contra ela. E aí vai, a história vai contando se tu está ou não está no poder. Querem ver uma coisa de como se acomodam, como as crises se acomodam? Das coisas mais simples do mundo. Você, todos os dias tem engarrafamento ali em direção ao Vale dos Sinos. Todos os dias, São Leopoldo, churrascaria em diante, e vai, começa aí. Aí por quê? Há muito veículo. É uma boa tese. Aí se você for atrás, você vai ver o seguinte, ali na entrada para Portão,
é que se forma o gargalo. Se aquela sinaleira fosse feita mais rápida, em 30 e 1 minuto, todas as pessoas sabem, todos os dias, as pessoas perdem horas, gastam combustível, poluem todos os dias. Aí você vai indo, diz assim, por que é que isso está estragado? Se não tiver nenhum carro estragado, diz assim, chega perto do portão, tem a polícia rodoviária, é você que passa ali. Tem no na Charlau, né? E aí, aquela entradinha. Viaduto da Charlau. Viaduto da Charlau. Embaixo do viaduto. Por que não fazer uma pequena gestão do trânsito? Na Europa, em alguns lugares como a Alemanha, quando você tem um problema que vai estreitar a pista, eles avisam 10 quilômetros antes. E quando estiver perto, o cara diz assim, não diminua, não diminua, não diminua. Porque se você diminuir, dá o efeito onda. Aqui, todos os dias, é a mesma coisa. Parece que há, assim, uma tentação de se acomodar à crise e repetir a crise. Cremers afinal, informa, não tem solução. o Conselho Federal de Medicina antecipou para 20 de dezembro o prazo para que pessoas jurídicas solicitem desconto no valor da anuidade referente a 2018, viu, doutor Luiz Pera Lima? Mais detalhes pelo número 3219-7544, prefixo Porto Alegre, 3219-7544, ou no site cremers.org.br. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Não esquecendo que o Unicred tem uma novidade para você investir na energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% do equipamento. O Nestor está comprando sua residência, sua mansão, no condomínio Jardim do Sol, para pagar em até 72 vezes. Viu, Nestor? Tu vai pagar à vista, é claro. Com a Unicred fica fácil ter uma energia limpa e renovável que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e cooperar assim por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Eu estou fazendo lá em Caçapava. A compra está igual a do Arthur. O Barcelona não sai. Olha aqui, deputado Gabriel Souza, sabor irresistível, a qualidade espetacular. Eu sei que não vou te surpreender, porque já usou. É só experimentar as linguiças e salsichões dos alimentos Castro. Espetacular. Eu também. Já comeu. Sal temos. Disponível em toda a rede Zafari. Qualidade, Só bandido aqui. qualidade desde 1960. É espetacular. Bom, a questão de comeu, provou, eu já assei, provei, comi. Mignon, a calabresa forte e espetacular também a defumada. Experimente que vocês vão adorar. É boa mesmo. Mas, é boa, sim. mas o doutor Lá Ademar, de Pelotas, ele né? deu o receituário que é irretocável. Não Só tem vou dar um como espacinho gastar. para o nosso telespectador, Claro. que senão depois eu sofro as críticas aqui por não ler. Pergunte ao Lênio se o Lula for condenado em segunda instância, é possível o senhor Gilmar Mendes livrar-o da cadeia? Não, o Gilmar Mendes já libertou 3 vezes o Barata lá. Espetacular. Que bom, ele responde por mim. Muito obrigado. Galu de Camacuã, boa tarde, tudo bem? Saudades tricolores, sabe? Como fazer um país crescer e desenvolver e triplicar o PIB. Torna nosso país mais competitivo e atraente. Faz uma reforma tributária e a nossa produção assim vai crescer. Nossos produtos devem ser competitivos e nossas empresas investirem em tecnologia. Mais importante que previdência. Vou além, dar oportunidade e incentivar o empreendedor. Acaba com a burocracia. O Grêmio foi assim e venceu. O Grêmio é a Libertadores da América. O Gilmar Mendes é o Libertador da América. O Libertador de Barata. Libertador da América. Mas o Ademar deu o receituário. Está corretíssima a decisão dele. Aí corre as eleições. Agora eu quero perguntar assim, que perspectiva temos? Eu nem quero entrar muito nessa questão assim. O presidente Lula, que precisa provar sua inocência e tem a presunção de inocência, tem 34% de isenções de voto. O Bolsonaro, que diz não entender nada de economia, tem mais Mais do que o Lula, né? 20%, ou 15%, ou 10%, ou 16%, ou 32%. Então, na metade, é 2 insanidades. Um não entende coisa nenhuma de coisa nenhuma. E o outro está enrolado até o pescoço. Se o eleitor
não percebe a gravidade da situação e de fazer uma escolha, pelo menos, de uma pessoa que não esteja com essas espadas de dama sobre a cabeça. Pô, vamos partir para o Brasil dar uma pacificada para alguém razoável. Nem vou dizer quem, porque cada... Mas se o eleitor... Vocês acham que vai ajeitar alguma coisa? Mas, querido, vai resolver o eleitor só tem um detalhe. O eleitor responde na medida que lhe perguntam. O eleitor está perguntando entre esses dois candidatos, entre esses três candidatos, você... Desculpa. Nas intenções de voto espontâneas. Mas aí é baixa. Mas aí 65% dos que não tem candidato. Aí 65% não tem candidato. Rafael Martins. Não vou ser tão duro com o povo. O meu amigo Júlio, de aniversário, um grande abraço. O Gilmar Mendes vai mandar fechar a Gimo, pois a Gimo mata baratas. Pode falar. Eu vejo as eleições do ano que vem da seguinte forma. Primeiro, nenhuma eleição para presidente da República foi ganha desde a nova Constituição por alguém que não tivesse ganhado em São Paulo. É estatística, está lá. Todos os nossos presidentes até hoje eleitos tiveram maioria em São Paulo. Dilma, Lula, etc. As pesquisas atuais, elas são esporádicas, nenhum deles, Bolsonaro... Mas o Aécio ganhou da Dilma. É? O Aécio ganhou da Dilma e bem... São Paulo. Em São Paulo, não. Ganhou bem. Não. Ganhou? Ganhou bem. Não. Ganhou no segundo turno. Sim. No segundo turno. No primeiro turno ela tinha mais... Vocês ganhou bem. O segundo turno foi esmagador. Foi esmagador, né? Segundo... Aliás, ganhou ali. É muito cedo. Nós não temos ainda as propostas de governo. E a conjuntura também. etc. A conjuntura também. Nós temos três situações que podem ocorrer. A primeira delas é, efetivamente, o Lula concorrer, o que é muito difícil. Possivelmente a sentença saia antes do prazo de... Improvável. Improvável o quê? O que é Que ele improvável? concorra, improvável. Não, é improvável. Por quê? Improvável. Não, eu tenho certeza que ele não concorre. Porque a sentença vai ser Acho publicada. improvável. Tá? Eu não acho improvável, eu tenho certeza que ele não concorre. Eu não teria essa tua certeza. Eu não tenho certeza, mas tem 80% de chance de ele não concorrer. Não, se a gente olhar a 84, normalidade de um processo, se olhar a normalidade do processo, o processo vai ser julgado a tempo. Está pronto a o tempo. voto já do relator? Bom, agora, se não for julgado, aí coloca mais uma instabilidade ainda para o processo eleitoral. Maior do que ser Isso eu julgado. concordo. Eu gostaria que ele concorresse, por exemplo. Eu concordo que eu não tenho a certeza urnas. que ele não concorra. Agora acho que o fato dele concorrer, isso é um outro quadro e que se torna também instável. Isso é verdade. Nós temos... Se ele concorrer, vocês vão... Pode observar esse descolamento da economia, chamado descolamento, não descolou coisa nenhuma, vai disparar dólar, a bolsa vai cair. E os empresários vão para Miami. E nós temos que aguardar, porque... Principalmente se os jornalistas falarem isso, o que vai acontecer mais ainda aí. Vamos focar um pouco no parlamento. Se bater o tambor, Não tem dúvida disso. Mas se bater tambor, vai piorar a situação. Sabe A que... Pax Econômica... Senhor Ademar, Deixa eu dar E o uma... terceiro? Não, pode falar. Eu só queria concluir. Nós temos o PSDB se organizando lá em São Paulo com o Alckmin. Nós temos os partidos de centro, o chamado... Qual é o partido do Bolsonaro? Patriotas, né? PSC. O Está se PSC. organizando. PJB partido Não, mas os partidos de centro estão se organizando para lançar uma candidatura única também, não sei se sai. Então nós teríamos... Isso é a chance do Alckmin agora. Nós teríamos Alckmin, teríamos um candidato de centro, pode ser lá, Meirelles, sei lá quem. O Alckmin virou centro. A Manuela não tem chance. O Bolsonaro está muito à direita. O PMDB deve lançar. Então é muito cedo ainda. O Alckmin é quase cedo esquerda perto do E Bolsonaro. para encerrar, pode eleger Jesus Cristo. Se não tiver um Congresso renovado e na linha do que eu coloquei antes... aqui, Renovado o Congresso. Renovado. Do contrário, não tem solução. É? Do contrário, não tem solução. Isso não vai acontecer. Não, mas acima de 40% vai renovar. A teoria do gestor, eu não concordo muito com a teoria. Assim, acho melhor o Lula concorrer para que ele perca eventualmente. Quer matar barato aí. É melhor que o indivíduo é melhor o indivíduo ter um câncer de estômago, a gente vai lá e tira o câncer de estômago. Não, o melhor mesmo é não ter o câncer de estômago. Para não correr risco é que esse imaginário da cirurgia complicada. Uma derrota limpa nas Eu já não urnas, vejo a acaba questão com de correr risco. Eu acho que o crime tem que ser punido. Não, e depois tem que também é o ser exemplar seguinte, para a né? Diz o sociedade. Nestor, assim, a frase política dele está correta, é juridicamente errada.
diz o Nestor assim, Lula tem que provar sua inocência. Não, o Ministério Público tem que provar a culpa do Lula, que é diferente. Mas Só para provar, não inverter. Mas politicamente tem razão. Não, mas desculpe, tendo lançado o politicamente já tá Ministério condenado, Público a convicção da culpa do Nassar, quem agora tem que se defender é o Lula. O que está lançado contra ele. Não, se defender, mas quem tem o ônus da prova é o Ministério Público. Tudo bem, mas ele agora vai ter que destruir essas provas. Claro, porque se alguém Vai ter que diz assim, o deputado fulano fez isso, não é ele que tem que obrigar. Não dá bem. Temos várias atrações do Pampa Debates, mas o momento mais esperado, quando temos no vídeo a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Doutora Daniela, entra no ar, o silêncio é completo aqui. É o respeito, né, das pessoas. Paulo Sérgio, que falta para a torcida gremista ser totalmente feliz, já que conquistaram o Tri da Libertadores e são reis de Copas. Primeiro, ganhar do Real Madrid e ser campeão do mundo FIFA. Segundo, comprar a Arena da OAS e não pagar mais aluguel. E terceiro, ganhar 27 grenais, pois essa é a diferença que nos separa. O Dilon Camilo está dizendo aqui. Mas Esse é um idiota. Esse é uma besta quadrada, esse cara aí. Que isso? Por quê? Racista. Racista. Não diga isso, tio. Esse Não, sujeito aí não. tem horror Ofender dele. telespectador. Tem horror desse cara. Não, mas ele não te ofendeu aqui. Mas já ofendeu, já Não criou te problemas ofendeu, aí, não. porque é uma pessoa que não faz uma crítica honesta. Não te Não é um ofendeu. sério. Paulo Sérgio, Cara não quer conversa deve com esse cara. ter dinheiro escondido, sim, pois visto que o governo federal reclama tanta falta de dinheiro. E olha o deputado e olha o que aconteceu, deputado, está dizendo para o senhor aqui, no apartamento de Idel. Aqui deve ser também, já que são farinhas do mesmo saco. O Ederson... Dá para fazer uma interpelação judicial a ele já. Tem 2 advogados na mesa aqui. Não, esse sujeito anterior já teve que se desculpar em rede aí, esse idiota aí. Ele desaparece o dinheiro. Não, essa questão da corrupção tem que se combater e tem em todos os partidos, né, infelizmente. Então, ladrão é ladrão em qualquer lugar onde ele estiver. Não, e só para a gente sempre repor... Isso é uma brincadeira. E sempre repor... Vamos só fazer a reposição desse negócio. Há 2 âmbitos da discussão. Você tem o âmbito da apreciação moral sobre um fato. Esse é um absurdo, tem que cortar o pescoço do cara e tal. Essa é uma apreciação moral. A apreciação jurídica é uma outra apreciação e que qualquer um de nós que for acusado justa ou injustamente, principalmente se for injusta ou se a prova é duvidosa, a primeira coisa que a gente quer é que seja usado todo o devido processo legal a favor da gente. E outra primeira coisa, não é eu que tenho que provar que sou inocente. É sempre o Estado, que é mais forte que eu, é que tem que provar que eu sou culpado. No momento que a gente inverte isso, dá aso a que a gente faça sempre uma apreciação que não é jurídica. Então, evidentemente, querem ver vou dar o exemplo do absurdo. O sujeito entra num ônibus e ejacula no pescoço de uma moça. O cara desse é um absurdo. Agora, a questão é o seguinte, não tem como processar como queriam em termos de direito penal. Porque essa é uma apreciação moral, de fato acontece. Mas há sempre uma questão jurídica e que, por mais que as pessoas achem absurdo, a primeira vez que o sujeito tiver uma pendenguinha com a justiça, ele vai sentir o peso do processo. Ele quer todos os recursos. Ele quer todos os recursos e vai ficar falando
Agora o Estado ficou Mas mais isso forte. em O tese, Estado né? ficou mais forte com a delação, com as delações premiadas, É. que eu acho um avanço da maior importância, e que é prática em grandes nações do mundo. Agora acho que a delação necessita aquele complemento, que é provar as assertivas. Agora quero dizer o seguinte: a delação já fez andar coisas que não andariam não fosse a delação. Está aí o caso Detran. O caso Detran não tinha delação época. É verdade. Está aí, em sepulto. Agora, depois Mas que o teve Instituto... delação. Não, Não tinha, não, mas mas era diferente, teve. totalmente Bom, diferente mas dos teve. efeitos da que tem agora. Sim, mas não teve os efeitos. cosmética. Eu estou dizendo, essa delação premiada que está aí, se tivesse aquela época, esse assunto estava resolvido. E outra há coisa, muito Hoje a tempo. Petrobras recebeu 600 Há muito milhões. tempo. Há muito. 600 milhões. tem uma lista aí de Pela coisas. delação. Agora tem que usar isso. Por exemplo, com cuidado, não adianta tu dizer assim, eu dei uma tem uma sacola de lista- dinheiro pro Lê. Não, aí não. Tem. Aonde? E Quando? tá cheio Como? disso. A primeira coisa Aí que não. não se fez. Tem que- A primeira coisa que não se fez, quando o primeiro sujeito disse, eu dei 60 milhões pro fulano. A primeira coisa, foi por pombo correio, foi por caminhãozinho, entregou como? Se você não der detalhes com relação Não a dá. isso, não dá. Mas- Agora, e outra coisa. Aí tá lá o Merval Pereira com eu tenho informação privilegiada, vazamento. Até hoje, muitas das coisas... Esse negócio daquele o doleiro de Brasília, Dilson Funaro. Não, Dilson Funaro não sei o que Funaro. Todos os dias aparece era o que faleceu. que ele já disse tal coisa. Faz 3 meses que aparecem as manchetes e nenhuma das afirmações desse Funaro foram comprovadas. Mas na maioria dos casos foram. Tanto que as pessoas acabaram dizendo, eu Daí porque recebi, quando vaza parece veio que já é através verdade, do fulano, veio através do cicrano E tem tal. umas- E quero dizer mais, fico espantado com duas coisas. Primeiro, pela sacralização do Moro. Segundo, pela demonização do Moro. O Moro, para mim, tem uma paciência de monge beneditino. Porque se fizessem comigo, eu fosse juiz de direito, as coisas que alguns advogados fazem com ele, eu ia aos beiços do cara. Mas se fizesse sujeito- se tu como advogado fizesse o que ele faz contigo, Mas ele não. tu mas ficaria eu- muito... Não, eu ficaria muito irritado, Olha. tomaria as medidas do Conselho Nacional de Justiça por vazamentos. Agora, o sujeito chega a dizer, eu só entrego os recibos, não sei do que, na presença de um perito. Analfabeto, filho da mãe. Agora que vamos- isso? Entrega os recibos, Aqui, ele vai fazer, prova. Mas não é o Ele juiz que tem que pedir o recibo. Agora, O juiz não age de ofício não, mas, ali. mas o advogado não Tecnicamente. pode. Mas o Chardon. advogado, tecnicamente, Fale, não Chardon. pode dizer que só vai entregar na presença gostaria do de- perito. Isso é uma ignorância. Chardon, fale. Abissal. Ciclópica ignorância. Quanto aumentou o preço para a corrupção no Brasil no ano de 2017? Para as empresas, para as pessoas e para os gestores públicos. Acho que esse é o grande legado que nós estamos... Tem problema jurídico? Mas não aumentou, diminuiu? Não. Quanto custou para o Odebrecht? Sim. Quanto custou para a Petrobras? Quanto está custando para os parlamentares que estão Aliás, presos? excelente matéria da Veja. Ou seja, semana houve um passada. avanço real. Os novos ricos Não, do na Brasil verdade, são todos da- advogados não, da não. Lava Jato. O preço da cara corrupção fumando no um Brasil charuto. mudou de patamar. Passou a custar muito caro ser corrupto no Brasil. É verdade. Não, não, Sabe mas aquele é um charuto avanço. Só da que é- capa da Veja, aquele charuto, Luizinho, da Paulo capa Sérgio da Veja, faz que deram charuto. para o advogado, foi a Veja que deu para ele, ou era dele aquele charuto? Não, Mas 350 eu acho que o anúncio, Ademar, o Aquele anúncio charuto, tem tá charuto, dizendo, esse é um me charuto, perdoa, sob o ponto de vista Bem, didático, naquele nível é chinelo. devia ser o contrário. 350 pila, um bacon. Não, mas não tem é, mais não é caro. Do ponto de vista didático. $100. Pode ser. Um chute. O que eu $100 quero dizer é o Black seguinte, a empresa que É, entrar mas em tem melhores corrupção que esse. vai perder dinheiro. Sempre tem coisas A melhores. pessoa É que bom entrar em charuto. corrupção vai Mas ser não é isso, presa. a pose do cara. Mas só Então, um o pouquinho, preço deixa eu mudou. falar. Não, o que eu me opus é didático, eu concordo Por favor, perfeitamente. me ajuda. No sentido de que hoje ficou muito mais difícil a corrupção por um problema emocional, de medo. Olha, eu estou com medo Vai porque dar pode ser que crime. dê problema. Então eu vou diminuir este risco. Isso melhorou para o país com a Lava Jato. É um ganho indireto da Lava Jato, o medo. Perfeito. Porque a pessoa ter coragem, dentro de casa, ter 50 milhões, o outro dizer que a propriedade não é minha, frequentando, reiteradas vezes, não foi 2 nem tanta, 358 vezes. Puxa, eu queria um dono de uma propriedade que me desse isso durante o tempo. Ah, Mas eu sou a Boa favor da tarde. Lava Que Jato. valor é considerado grande fortuna? Temos que ter
muita atenção a este número. Cordialmente, Cláudia de Porto Alegre. Agora teve aqui o Gilberto Schwartzman, com o presidente da Oxfam, estava dizendo que 100 milhões de brasileiros têm riquezas iguais aos 6 brasileiros mais ricos. E destes 100 milhões, menos de 10% pagam mais impostos que esses 6 brasileiros mais ricos. Mas é o que nós falávamos antes, vamos sentar Isso é juntos. tributário. Isso é questão tributária, não tem nada a ver com Na fortuna. esteira disso tudo, né, Dr. Neymar, veio compliance, veio uma série de boas práticas que vieram na esteira e no vácuo de todo esse assunto. No Brasil, a O gente, para Brasil cumprir melhorou uma nesse coisa, tem que aspecto, chamar sem de dúvida. compliance, né? Que é uma frescura, né, cá para nós. Né? É uma frescura. mouse. Compliance. Conformidade. O rato é o mouse. O indivíduo comprou um terreno no Vila Assunção. Comprou aquele terreno por R$1 milhão. R$1 milhão. E aí, no outro ano, ele pagou o imposto daquele terreno, já comprou, pagou a escritura, pagou isso, pagou aquilo. Todos os anos ele está pagando. Agora, imagina esse indivíduo, eu vou deixar isso aí e não vou vender. Se ele tiver que pagar 2% ou 1% todos os anos, melhor ele dá o terreno, não tem o terreno. Ele vai ter que pagar quando ele vender por 10%. E isso é imposto. Aí vai ser tributado. 15% sobre o lucro. Mas tem a função social da propriedade, isso que o Brasil tem muito pouco e que os alemães sacaram isso em 1919 já. Então, tu vai pagar o ITBI, né? Sim, claro. Mas tu vai só quando vende, né? Quando vende não paga ITBI. Quando tu vende, tu pagas lucro imobiliário. Paga ITBI. Quando compra. É Então, ele isso. comprou, Mas ele pagou, é contra registrou. pagar o imposto O ITBI, o IPTU. Não, ITBI O tem que IPTU. pagar. O IPTU tem que pagar. Então, Não, qual eu digo imposto você imposto sobre essa propriedade, imposto de valor. Mas só paga quando vende. Não. Sim. Não, não. ITBI, Vocês só estão quando- querendo criar um novo tributo, Sim. que é o tributo sobre a grande fortuna. Então o indivíduo adquiriu um terreno e todos os anos ele paga. Esse dinheiro ele vai pagar algo, não IPTU, vai pagar algo por ter, Sim, por ser mas proprietário. Não é isso. Não é assim que Como nos funciona. Estados Unidos. Eu não sei se é nos Estados Como Unidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pagam imposto alto sobre heranças. Não, heranças é outra Qualquer coisa. herança. Não, herança é outra Esse coisa. TBI aqui que é Não, 4,5, lá é não. 25. Não, Sabe peraí. Pode ser 50, Porque pode ser a- 95. Porque mas o é lá. capitalismo tem que fazer a circulação, O imposto a sobre grande circulação fortuna da não é. riqueza. É tudo. Imposto sobre grandes fortunas. Isso é um vai input, pagar viu? Direto, sempre por ter uma grande fortuna. Isto. Essa é a questão do Isso eu sou input contra. que Claro, vem para mas dentro do evidente. sistema para o sistema se mexer. Todos juntos. O sistema só se mexe com inputs de demanda, ou seja, aumente-se o imposto para que a fortuna, as Mas eu propriedades... estou conectado com o que o Ademar disse. Nós temos gargalos aqui no Rio Grande do Sul, o Gabriel também falou sobre isso. E falou também sobre o déficit público nacional. Nós temos um problema de previdência social que está implodindo. Quem hoje tem uma condição melhor, por exemplo, falei do lucro das empresas. Nós vamos ter que ter um plano emergencial para reerguer o país, porque nós não vamos suportar. Vai explodir o país. A gente vai perguntar assim, eu não dou nada. Bom, mas aí desse humor vai quebrar a minha casa, vamos incendiar tudo. Vamos deixar isso acontecer? Vamos deixar acontecer uma implosão social? Mas a tese nós precisamos achar uma solução, mas que tem que ser temporária, mas que só vai acontecer e vai haver esse pacto social se a sociedade toda entender que há uma boa direção do navio. Se continuar esse desperdício, se continuar o Brasil tendo castas como tem hoje, castas intocáveis, Estamento. que se sentem acima do bem e do mal, Quer ver? ninguém vai colaborar com coisa Olha alguma. só, a lei de porque terras, o sacrifício você está sabe sendo disso, ó. suportado de forma diferente. Você os que mais, é os mais proprietário. prejudicados pela sociedade são sobre eles se abate com mais força essa crise. Você que é proprietário, tu que é proprietário agrícola ou tem Sim. um pequeno Grande fortuna, latifúndio, grande pequeno latifúndio. em Ele tá enquadrando as 1800, grandes a lei de terras, que em parte foi exigência De 1850. dos traficantes, que é para lavar dinheiro, enfim, para imobilizar, porque o domínio da propriedade no Brasil surgiu em 1850 em diante. Antes tu só tinha posse. Aí o que acontece? O imperador, por vários interesses, pelas plantations e por uma série de coisas, juntou e fez a lei de terras e juntou posse e propriedade. Ou seja, para você ter o domínio, tem que morar nela ou produzir nela. Daí a noção de terras devolutas. Com o Código Civil de 1916 foi um atraso. Enquanto a Alemanha já estava com a sua Constituição de Weimar dizendo que a propriedade obriga, e, portanto, a história do vão-se os anéis e ficam os dedos, no Brasil ele descasou posse-propriedade, transformou Faz a muito propriedade numa mercadoria, muito bem. usar e gozar, mas não precisar plantar nela. Desculpe, por exemplo. a lei de propriedades e o arame farpado
são das maiores marcas civilizatórias da humanidade. Vou dizer por quê. Porque quando havia só posse, aqui principalmente na América Latina... Mas por isso, mas eu estou dizendo... O presidente da República saía e se legava posse de 50 mil hectares. Isso aconteceu na Argentina, a miúde. As questões ligadas a limites de propriedade. Está lá na Florida, na cidade rural argentina, primeira cerca de arame que aconteceu para evitar aqueles conflitos de misturanças de animais, etc. Então, é o seguinte, quando aconteceu a consagração do direito de propriedade, aí tu pode atribuir a ela uma função social. Querido, eu não porque estou não tinha verdade, discutindo uma isso. função Eu social estou da posse. discutindo o Entendeu? descasamento entre posse e propriedade que o Código Civil fez, que a lei de terras era melhor. Que deve fazer uso capião, por exemplo. Mas nós temos aqui no Brasil função social da propriedade. Você sabe o que eu estou dizendo, é que você está defendendo a sua só posição. que aqui, constitucionalistas amalucados quiseram exigir em um determinado momento cumprimento de função social da propriedade para ter uma reintegração de posse, que é uma coisa rápida, fulminante, que não é para proteger o latifúndio, é para proteger um sujeito, um arrendatário que está sendo subjugado por um arrendador. Vamos agora Essas idiotices aconteceram. ao ponto final, com o Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Luiz Pera Lima, seu ponto final. Que o telespectador se angustie, mas fique calmo com essas pesquisas publicadas no Datafolha, etc., a respeito dos candidatos à presidência da República. Eu acho que o problema do Brasil em 2018 vai ser um problemão, no sentido de se nós não tivermos um presidente capaz de unir o país e colocar as propostas adequadas, o país vai à bancarrota. E o mais prejudicado de tudo isso vai ser a população mais carente. Isso que esse pessoal que não tem esse nível cultural adequado, que tem que lembrar. E não ficar na memória de uma mentira. Uma memória de uma mentira, cujo resultado está aí hoje. Essa recessão, a recessão só acontece por um passado. Sem passado não é recessão. Mas o fator, lembrar na memória quem foi o fator causador do que está acontecendo hoje. Seu ponto final, Nestor, aqui. O Nestor é muito inteligente, acima da média, e, portanto, ele faz um discurso assim, ele distorce, ele tortuoso. Sabe, ele é tortuoso. Sinuoso. Primeiro, ele usa os Estados Unidos como padrão. Os Estados Unidos é um padrão para o capitalismo, que eu concordo, nesse sentido, que, por exemplo, você taxar heranças, etc., que é um modo de você fazer a circulação da riqueza. E, portanto, também lá você tem uma propriedade e não está usando e só quer fazer como no Brasil, como mercadoria, o imposto é muito alto e não vale a pena você ficar com ela. Sem falar no mecenato. Entendeu? Então, sem falar nas grandes questões dos mecenatos. O que o Nestor acaba defendendo sem querer ou implicitamente, que é uma coisa meio perversa, que é a questão de que você pode fazer com sua propriedade, por causa do descasamento que houve em 1916, tentaram corrigir pelo Código Civil de 2002, que é que você pode fazer com sua terra o que você quiser, sem nenhuma obrigação. Pelo contrário. Esse foi o erro do Código Civil, usar, gozar e fruir sem que você nela produza. Nenhum outro país faz isso sem um custo. Está sendo sinuoso. Não, você entendeu. Espera o ponto final, Lourenço. Tá, então assim, só para dizer que quando eu fiz a crítica ao Código Civil, puxasse a Argentina e me desse o drible da vaca. Mazurkiewicz, ó. Sim. Então, eu invoco os Estados Unidos contra você. Tá bem. Então tá, Nestor Reis, seu ponto final. Aí, responda com os Estados Unidos. A questão é a seguinte, a função social da propriedade está consagrada nas constituições desde 46, talvez até antes, eu não estou lembrado com exatidão. Então, essa ideia de que se possa usar e dispor da propriedade sem dar a ela uma função social, as tributações progressivas, inclusive no campo e em outros lugares, é uma realidade do Brasil incontestável. Aliás, o país, que é, do ponto de vista do progresso que tem, todos sabem aqui, o agronegócio é hoje um exemplo para o mundo inteiro. O Brasil produz bem, tanto na propriedade familiar como na propriedade de maior porte, as propriedades que trabalham com exportação. Então não há essa ideia de que não se cumpra a função social e de grandes barões sentados numa varanda de uma casa olhando uma terra improdutiva.
Mas quero, nesse meu ponto final, porque a primeira vez que vim ao programa depois dessa grande conquista do Grêmio, cumprimentar os gremistas que estão felizes com razão. Acho que foi uma grande conquista do Grêmio, uma conquista que vai ribombar por muito tempo, não é? Independentemente do que possa acontecer. Nós vamos em busca agora, né? Em Abu Dhabi, nós vamos em busca de ainda melhorar a nossa posição, mas mesmo que tenhamos qualquer frustração, foi, sem dúvida, uma grande conquista. E agradeço também aos meus amigos que são colorados, que me cumprimentaram, né? E que sabem que na vida isso é uma grande roda gigante. Hoje está em cima, amanhã essa roda gigante vira, por isso eu acho que esses cumprimentos são sempre também, como disse em outro assunto, um marco civilizatório. Então, agradeço a todos que vibraram com o Grêmio com essa grande conquista. Deputado Gabriel Souza. Bom, eu na verdade vou deixar o meu ponto final aqui para o telespectador, né? Eleitores, cidadãos, né? No sentido de acompanhar os trabalhos que vão estar acontecendo agora na Assembleia. Hoje é fácil de acompanhar nas redes sociais, na internet, na imprensa, aqui na TV Rede Pampa, na TV Assembleia, né? Nos debates que acontecem, como é o caso desse programa, tendo em vista a importância dessas proposições que vão ser votadas, entre as quais, inclusive, privatizações de estatais que são deficitárias, né? E que muitas delas, se continuarem com propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, vão acabar restando um passivo bilionário a ser pago por ti, pela tua família, no sentido de que o Estado teria que colocar dinheiro nessas estatais para que elas possam continuar prestando seus serviços. Na nossa opinião, é melhor deixar o dinheiro no que importa para o cidadão, que é a saúde, a segurança e a educação, que já não tem o suficiente, não é? E fazer com que a iniciativa privada entre em áreas onde o Estado é substituível. E daí o porquê essas votações serão tão polêmicas e, ao mesmo tempo, tão importantes agora no final do ano de 2017. E parabéns ao Grêmio. Presidente Ademar Chedoró, seu ponto final. Eu estou muito satisfeito com o momento em que chegamos. Fim de ciclo. O nosso país terá um novo ciclo de organização econômica e social nos próximos 20 anos. O modelo até agora, executado a partir da última Constituição, os últimos 25, 30 anos, deu a prova suficiente de que é inviável o nosso Estado brasileiro como Estado com este modelo econômico, político e de organização social. Deixa as pessoas cada vez mais pobres, concentração de renda, um Estado que não consegue pagar mais sequer o funcionalismo e castas no país em todas as áreas, inclusive no setor público, que possuem direitos muito acima da média do cidadão brasileiro, que precisa ser corrigido. Um novo Estado será construído daqui para frente. Fim de ciclo. Esse novo Estado virá a partir do que a sociedade for capaz de constituir a partir do ano que vem, gradualmente, eleição após eleição, com os seus representantes na gestão pública, mas especialmente no parlamento, que é de onde nascerá um novo marco regulatório para o exercício da atividade econômica, para rever o papel do Estado gradualmente e para que nós possamos dar segurança a investimentos que só eles poderão fazer com que aumente a renda, o emprego e a qualidade de vida. Eu não estava aqui sexta-feira, estava no Estado Vitorino, mas vou lembrar aqui os aniversariantes a partir de sexta. Desembargadora Elaine Harsheim Macedo, de aniversário, Catarina Palladini, de aniversário. O deputado Catarina. O Beto Messias, que agora está morando no Rio de Janeiro, se aposentou. A Terezinha Irigaray, grande figura. O Luiz Brás, o Nilson Nobre Bueno, que foi comandante-geral da Brigada Militar, juntamente com o Malman, o secretário Malman, Cristina Sorrentino, o Abdon Barreto Filho, um homem ligado aí à hotelaria, ao Plaza São Rafael, o Vicente Melgaré também, de aniversário na sexta-feira. No sábado, o Domício Torres, sempre conhecido pelo Ibope, o Adroaldo de Moraes Streck, filho, o Adroaldinho, filho do Adroaldo Streck, teu primo. Ele voltou para os Estados Unidos, né? Voltou. Ele mora lá, bom. O José Maria Mayal, eterno candidato à presidência da República. E tem um belo discurso, o Emael, viu? Um democrata cristão. O André Ciri Lima, a Maria Eduarda Dornelles Esperoto Coelho,
né? Nosso querido amigo Peri, grande abraço a ela. César Salto estava de aniversário domingo, né? Um grande abraço. Grande figura. Liguei, mandei mensagem para o César Salto, figura. nosso vice-presidente da Ecatu Seguros, uma grande, extraordinária figura. O Manuel Antônio Linhares também, de aniversário, viu, Nestor? Meu medalha esse Brasil, nossa, né? querido Medalha esse Brasil. amigo. Pessoa extraordinária. Paulo Arnal Pinheiro, o Paulinho Pinheiro, da Abril. Nosso amigo, nosso vizinho. Nosso vizinho. Marido da Marla Martins. Querido amigo. Genro de Lazia Martins. Querido amigo. Ana Paula Quinô também deve estar lá em Lajeado, um grande abraço a ela. Jorge Anedef também aniversariando. A Karen Conceição Borba, nossa colega aqui da Rede Pampa, diretora da TV. Desembargador Rogério Gesta Leal, conhece bem, né? Foi meu aluno esse, é uma figura esse E Rogério. o outro desembargador, Luiz Renato Alves da Silva, mais um desembargador. Sanchotene Felício, nosso querido amigo, ex-prefeito e ex-deputado lá de Uruguaiana. Maria Luísa Proença Fernandes, um grande abraço a Maria Luísa Fernandes, esposa do Nelson Proença. Bianca Santini, esposa de quem? Isso, do doutor Paulo Guimarães. Está de aniversário hoje, um abraço e um beijo a Bianca aí, nossa querida amiga. Esses são de hoje? Esses são de hoje. Eu não me lembrava que o Rogério estava de aniversário. Não te lembrava? Não. Está em tempo ainda de ligar. Pois é. Mas um grande abraço a ele. E se tratando de repelente, qual é o melhor repelente do Brasil? Cebola nos olhos? Não. Ele vai falar do Gimo, ele quer falar do Gimo. Viva Zalt. Viva Zalt, daquela caixinha bonita. Vai até ganhar aqui, ó. Viva Zalt, olha aqui. Vai ganhar um kit aí. Olha aqui que maravilha. Pode abrir e mostrar aí, ó. Viva Olha Zalt. aí. Aí. Viva Zalt. Aí. Que O maravilha. repelente do Azalt protege você e sua família de mosquitos e pernilongos com segurança e eficácia. Ainda bem que não tem barata nesse negócio. Né? Conheça todos os produtos Viva Azalt. O seu na Panvel mais próxima. Qualidade da Dimed. Pensou meu ali? Não, esse é seu. Não, ele acertou, tu não acertou. Agora na próxima tu vai ter a chance de acertar. Foi bem feito. Mas fala, tu toma café todos os domingos, lá, todo sábado lá com Mercado o Público? Júlio Motim? Não, tu toma lá na Eu faço de mercado. Não, mas eu faço as duas. Tu toma não vem de onde o Tomo café. Não, vem de onde o café. Tu toma café lá na Padre Chagas. Tomo. Peça pro Júlio Motim lá que ele vai te dar. Não, mas eu queria receber das suas mãos certificadas. Pede pra ele lá. Estava no estágio. Obrigado, Nestor Rai. Obrigado, querido. Obrigado, Gabriel Souza. Parabéns por receber os caxienses, tricampeões da América, lá no Palácio Piratini. Obrigado, Chardon. Sucesso e parabéns pelo IBF e pelo evento aí na última sexta-feira. Lênio Streck de Cachoeira para o Mundo e Luiz Pereira Lima, latifundiário de Caçapava do Sul. Olha, por isso que eles não querem a tributação sobre as grandes fortunas. Foi adquirida. Próximo programa tem esse sorteio. Está defendendo causa própria. Não quer. Depende de como foi adquirida. Vem aí a Vera Armando Consuleza. Consuleza é mulher do cônsul, já cansei de dizer. Mas Consuleza, querem assim, Consuleza do Esporte Clube Internacional. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.